Meus amados irmãos, queridos, que estão exatamente agora conectados com a transmissão do nosso devocional. Eu sou o pastor Wagner de Barros. Você ou deve estar na minha página do Facebook, ou você está na página da igreja. Depois, toda essa transmissão estará disponível também no YouTube da nossa igreja, no nosso canal, Segunda Igreja Batista Independente de Ribeirão Preto. Nos alegramos pelas bênçãos do Senhor Deus. Apesar das lutas, das provas, o Senhor Deus, Ele é maravilhoso para conosco. O nosso tema hoje, que nós queremos abordar, é esse. Hoje nós queremos falar sobre a defesa eficiente. Abra comigo sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 4. Apesar de termos aí na nossa projeção do versículo 1 ao 11, que é a nossa sugestão para que você depois leia o texto, nós vamos ler do versículo 9 ao 11. Diz a palavra de Deus. E disse-lhe, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Hoje, então, nós vamos falar sobre a defesa do crente. Como que o cristão ele pode se defender contra Satanás? Aqui o contexto bíblico nos mostra o Senhor Jesus sendo tentado pelo diabo. E é claro que se o diabo tenta ou tentou o Senhor Jesus Cristo no seu ministério terreno, nós também temos que entender que somos por ele tentados. Que ele vai estar andando em derredor, como diz a Escritura, buscando a quem possa tragar, tentando derrotar a mim e a você. Diante deste fato, desta grande e séria realidade, nós então vamos falar sobre como nos defender. E não apenas uma defesa qualquer, mas hoje nós queremos falar sobre a defesa eficiente. Antes de entrarmos então nos pontos do nosso devocional, vamos orar e pedir que Deus abençoe o nosso tempo com Deus. Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Abençoe a tua palavra. Derrame suas bênçãos sobre cada lar, cada casa, cada vida, cada pessoa que está assistindo. Possamos ser instruídos pela palavra de Deus, crentes nela e também praticantes. Nos ajude, Senhor. Continue conforme o Senhor tem feito através deste ministério, operando nos corações, salvando almas e fortalecendo a vida dos crentes em Cristo. Oramos pelo nosso país, pelo nosso presidente, pelos nossos governantes. Esteja com cada um deles, ó Pai, em especial o nosso presidente, dando a ele sabedoria. E pedimos por toda a nossa nação, por todo o nosso mundo, que o Senhor possa cumprir o teu plano, o teu propósito, diante desta pandemia que estamos vivendo. Senhor, essa é a nossa oração, fale conosco agora, em nome de Jesus, amém e amém. Muito bem, então hoje nós vamos falar sobre a defesa do crente. É óbvio, então, como disse na introdução, que Satanás, ele tenta nos atacar. E é fato, e a grande verdade é que nós não podemos com ele. Querido, amado irmão em Cristo, nós temos que ter consciência que nós não podemos, que Satanás, ele é mais forte do que nós. Eu já, infelizmente, presenciei pessoas assim que testemunharam publicamente que estavam assim declarando guerra contra o diabo. E eu digo para vocês que essas pessoas perderam a guerra. Eles perderam. Nós não podemos contra o diabo, mas nós louvamos ao Senhor Deus que ele pode, pois ele é todo poderoso. Na verdade, o diabo já está vencido pelo nosso Deus e pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós temos que, com sabedoria, estarmos vivendo neste mundo, e quando somos tentados por ele, nós precisamos usar aquilo que a mensagem nessa noite, ou estudo nessa noite, chamamos de a defesa eficiente. O texto bíblico aqui, então, como eu disse na introdução, ele é conhecido. Jesus foi tentado
pelo diabo. Afinal, como é que nós devemos nos defender? De maneira eficiente. O estudo, então, hoje à noite nos mostra algumas verdades. Eu gostaria de ir com você e passear com você em alguns textos da palavra de Deus. A primeira lição que nós aprendemos é que, para vencermos a tentação e o ataque do diabo, nós precisamos melhorar na palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz, em Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 3: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Em primeiro lugar, se queremos vencer o inimigo, nós precisamos melhorar a cada dia na palavra de Deus. A palavra, então, nesse texto de Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, diz que será bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve, né? Aquele que escuta, aquele que pratica as palavras deste livro. Portanto, o conselho, em primeiro lugar, que nós damos para que você possa estar melhorando, ou melhor, vencendo as tentações que Satanás coloca sobre você, é melhorando na palavra de Deus. Eu quis colocar o melhorando ali, melhorar, porque muitas e muitas vezes crentes eles estacionam no seu conhecimento da palavra do Senhor, ou eles não têm interesse em crescer na palavra de Deus. É muito sério esse texto porque ele diz que será bem-aventurado. Com certeza essa expressão bem-aventurado, ela está agregada ao quê? Ela está agregada a uma vida de sucesso, de vitória contra o pecado, contra a carne e contra o próprio Satanás, contra as próprias tentações do diabo. E nós louvamos ao Senhor Deus, eu tenho dito isso aqui, desculpe, até também na nossa igreja, nós louvamos ao Senhor Deus porque nós hoje vivemos uma época, uma era de muitas facilidades para aprendermos mais da palavra de Deus. Nós já começamos pela questão que todos têm uma Bíblia, acesso a uma Bíblia sagrada. A palavra de Deus, a Bíblia, ela é um dos livros mais baratos vendidos nas livrarias. Existem até ministérios em nossas igrejas para pessoas que não têm uma Bíblia, para que eles ganhem uma Bíblia. Há um tempo atrás mesmo, nós ganhamos várias caixas de Bíblias e nós dávamos para pessoas na nossa igreja ou que visitavam ou que se convertiam. Então, a Bíblia em si ela é um livro de fácil acesso. Fora isso, nós podemos ver, né, que existem os veículos de comunicação que estão pregando a palavra de Deus. Eu sei que existem muitas fake news espirituais, eu sei que existem muitas pessoas que estão brincando com a fé das outras pessoas. Realmente, apóstolos que são instrumentos do diabo. Pastores que estão sendo, né, infelizmente, também instrumentos do mal. Infelizmente existe isso. E assim como existem pessoas ruins em outros segmentos, nos segmentos das chamadas igrejas, em todos os sentidos, também existem líderes que estão enganando as pessoas. Mas existe bom material. Então eu aconselho você a buscar recursos, seja um seminário teológico, sejam bons livros, bons estudos, seja a própria leitura simples da palavra de Deus. A primeira maneira como nós vencemos Satanás e os seus ataques é melhorando na palavra. Hoje você é um melhor crente na palavra de Deus do que foi ontem? De ontem para hoje, você leu a sua Bíblia? Você orou e pediu mais sabedoria de Deus para conhecer os textos bíblicos com quem que você tem tido acesso? Vá à igreja para aprender da palavra de Deus. Não perca as escolas bíblicas dominicais da sua igreja para justamente ali na escola bíblica aprender mais da palavra de Deus. Você e eu, nós precisamos melhorar na palavra. Quando nós melhoramos, sem dúvida alguma, teremos uma defesa mais eficiente. Não apenas melhorar na palavra, mas nós precisamos também memorizar a palavra.
O famoso texto do Salmo 119, e nós vamos lá, versículo 11, ele diz: Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. A segunda maneira como que nós vencemos o inimigo é quando nós memorizamos a palavra de Deus. Infelizmente, parece que quando se fala sobre memorizar a Bíblia, parece que esse é um incentivo apenas em alguns setores, né, que nós poderíamos ilustrar. Nós, por exemplo, incentivamos as crianças a memorizar versículos. Aqueles que estão no seminário, no instituto, eu me lembro quando eu fiz o meu curso do seminário, nós somos também quase que obrigados a decorar muitos textos da palavra de Deus para respondermos às nossas avaliações também. Eu me lembro quando eu fui examinado para o santo ministério pastoral, eu me lembro também como eu precisei estudar a Bíblia e decorar tantas coisas para poder trazer as respostas para os pastores que estariam me avaliando. Tudo isso faz parte, é normal, é comum acontecer. Mas a grande verdade é que todos nós cristãos, nós precisamos memorizar a Bíblia, mas memorizá-la por uma causa muito mais importante, muito mais sublime do que essas que eu ilustrei. Nós precisamos memorizar a Bíblia justamente para não pecarmos contra Deus. E, consequentemente, quando nós não pecamos contra Deus, nós vencemos, né, Satanás e a tentação que vem contra nós, de maneira praticamente quase que constante, diária. Memorizar a Bíblia, memorizar a palavra de Deus. Nós devemos, então, deixar todo e qualquer tipo de preguiça e memorizar a Bíblia. Também devemos entender que todos têm capacidade de memorizar a palavra de Deus. Eu sou professor da nossa escola bíblica dominical, classe de adultos. E nós temos ali, todo domingo, nós temos uma dinâmica em que mostramos para a classe de adultos que todos têm capacidade de decorar um versículo da palavra de Deus, mesmo que seja um versículo um tanto quanto difícil ou desconhecido. E assim nós temos aquela dinâmica e percebemos que até os mais velhos, eles conseguem memorizar a palavra de Deus. Até mesmo aqueles que há muito tempo não estudam ou têm pouca escolaridade, também conseguem memorizar a palavra de Deus. Deus nos fez com um cérebro, né, um HD muito potente, capaz de guardar, de memorizar a palavra de Deus. Portanto, se queremos vencer o ataque do inimigo, nós precisamos memorizar a palavra. Porque quando nós memorizamos a palavra, quando vem a tentação, quando vem a prova, quando vem o ataque, quando vem a luta, a circunstância, nós vamos o quê? Nós vamos lembrar da Bíblia. Nós vamos lembrar da palavra de Deus. Tudo aquilo que a gente memoriza, nós um dia vamos lembrar. Você um dia, quando você tirou sua carta de trânsito, você não memorizou as placas? Depois, quando você, na prática, pegou o carro e foi dirigir, você viu as placas e você vê as placas e você se lembra do que aquela placa ela está falando. Qual que é a regra ou a recomendação. Por quê? Porque você memorizou. Quando nós memorizamos, também estamos levantando para nós mesmos uma defesa eficiente. Então, não sei se você está comigo, vamos relembrar. Qual é a defesa do crente, a defesa eficiente do crente? Em primeiro lugar, ele precisa melhorar na palavra. Segundo, ele precisa memorizar a palavra. Terceiro, nesta noite, no nosso devocional, ele precisa meditar na palavra. Ainda no livro de Salmo, mas lá no comecinho, também levamos você, né, no nosso estudo, para o Salmo de número 1, versículo 1 e 2, né, que diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e diz a Bíblia, e na sua lei, na palavra, ele medita de dia e de noite. Está escrito, está na Bíblia. Bem-aventurado, de novo a expressão, feliz será o homem, porque ele agora, em terceiro lugar,
ele medita na palavra, de dia e de noite. Esse devocional que eu estou trazendo para você hoje, ele é dentro de um estudo, que nós, é claro, precisaríamos de mais tempo, mas existem outros textos no próprio Salmo 119 que diz o salmista indo dormir e meditando na palavra. Ele acordando, meditando na palavra. Como é importante meditar na palavra de Deus. Esta pessoa, conforme a Bíblia, ele será bem-aventurado. Meditar na palavra significa o quê? Pensar na palavra de Deus. Refletir naquilo que estamos ouvindo, naquilo que estamos aprendendo. Nós não podemos ser como robôs, né, ou como seres inanimados, né, pessoas que a palavra de Deus ela entra por um ouvido e sai pelo outro. Isso seria tolice, seria ignorância da nossa parte. Nós precisamos, uma vez que a palavra de Deus entrou na nossa mente, nós precisamos agora meditar nela, com simples reflexões. Quando escutamos um ensinamento da palavra de Deus, então nós precisamos pensar: eu estou pecando nesta área? Eu estou fazendo isto na minha vida? Será que eu não posso melhorar nisso que eu ouvi? Será que o meu casamento não está falhando nessa questão? Será que eu não estou falhando como pai na educação dos meus filhos? Será que eu, como jovem, eu não posso ser um melhor filho para o meu pai, a minha mãe, sendo mais obediente? Será que eu não posso ser o melhor pastor? Será que eu não posso ser o melhor cristão? Será que eu não posso ser um melhor filho de Deus? Nós precisamos meditar na palavra de Deus. Você tem meditado na palavra de Deus? Realmente você tem pensado de verdade como Deus quer trabalhar na sua vida? As Escrituras dizem que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. As Escrituras dizem que a palavra de Deus ela não volta vazia. Mas ela não vai voltar vazia quando encontrar um coração de verdade aberto, crente e que medita nas Escrituras. Um coração indiferente, um coração duro, um coração de verdade que não está disposto a valorizar a palavra, ele não será abençoado pela mesma. Terceiro lugar, a maneira como nós conseguimos vencer o inimigo, a tentação, é quando nós meditamos na palavra. Bem-aventurado é o homem. Ele não está na mesa do ímpio, ele não está na roda dos escarnecedores, mas ele está meditando, pensando na palavra de Deus. Por isso que é importante nos envolvermos com as coisas do Senhor. Você ir na igreja, ler a sua Bíblia, se envolver nos ministérios da igreja, colocar música sacra de qualidade no seu carro, na sua casa, porque tudo isso vai fazer com que a palavra de Deus entre, e você vai inevitavelmente pensar na palavra de Deus. Então, terceiro lugar, meditar na palavra. E em último lugar, como que nós podemos ter uma defesa eficiente? Nós precisamos mencionar a palavra de Deus. O texto bíblico que nós usamos na abertura, o texto bíblico de Mateus, capítulo 4, versículo 10, nos mostra algo interessante, porque o Senhor Jesus Cristo disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Em último lugar, então, nós vemos a maneira como nós podemos ter uma defesa eficiente contra Satanás é usando a palavra de Deus, é mencionando a palavra de Deus. Nós podemos perceber, então, que acaba acontecendo um efeito dominó da própria palavra na nossa vida. Nós melhoramos, nós memorizamos, nós meditamos e agora nós mencionamos a palavra de Deus. É uma pena, mas muitas e muitas vezes nós deixamos a oportunidade de evangelizar as pessoas trazendo, mencionando a palavra de Deus. Mesmo que seja um versículo, mesmo que seja uma citação, uma história, Jesus foi tentado pelo diabo. E mesmo ele sendo santo, totalmente santo, uma pessoa que não poderia pecar, mesmo ele sendo o próprio Filho de Deus, o próprio Deus encarnado ali, na hora da tentação, o que ele usa?
qual é a ferramenta que ele usa, meu amado? Responda para mim, qual é a ferramenta que ele usa? Eu sei que você respondeu aí. Você respondeu. Ele usou, pastor Wagner, a palavra de Deus. Ele usou as escrituras sagradas. Ele disse para Satanás, está escrito. Aqui no contexto bíblico, pelo menos 3 vezes, Jesus Cristo, ele menciona a palavra de Deus. Ele diz, está escrito. Se você ler a sua Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver várias vezes os autores da Bíblia usando essa expressão, está escrito, está escrito e está escrito. Então nós temos que, de verdade, dar atenção para aquilo que está escrito, e não apenas dar atenção, mas nós temos que ser, assim, repetidores daquilo que está escrito. Nós temos que proclamar aquilo que está escrito. Se a Bíblia foi preservada para nós até hoje, se ainda temos as Escrituras Sagradas disponíveis para nós, disponível para nós, é porque isso que está escrito precisa ser levado adiante. Então nós precisamos mencionar a palavra de Deus. É tão crítica a situação sobre mencionando a palavra de Deus, que se você for ver, avaliar o seu dia hoje mesmo, talvez você vai se surpreender em o dia inteiro hoje não ter em nenhum momento, você mencionado a palavra de Deus. Eu sei que você pode dizer, pastor, mas nós estamos confinados em casa, presos em casa, né? Mesmo assim, para os nossos filhos, muitas vezes não mencionamos a palavra de Deus. Dentro de casa, dentro de algum contexto, dentro da própria oração, das nossas refeições, nós não mencionamos a palavra de Deus. E não podemos pegar isso como desculpa, né, de estarmos presos em casa, porque infelizmente é fato que quando estamos nas ruas, também muitas e muitas vezes, nós cristãos não mencionamos a palavra de Deus. Poucos têm até o hábito de entregar um folheto e entregar a palavra de Deus para alguém. Consequentemente, se nós não somos propagandistas da palavra de Deus, também raramente vamos usar a própria palavra de Deus como defesa contra as tentações que nós sofremos. Então, o nosso devocional hoje é esse. Nós precisamos nos defender contra Satanás. Nós precisamos de uma defesa eficiente. E a defesa eficiente do cristão, ela está aqui. Ela está na palavra de Deus. Nós precisamos usar a palavra de Deus. E nós vimos 4 pontos hoje no nosso devocional. Você guardou eles? Vamos recapitulá-los? Estão todos aliterados. Então está muito fácil para você nunca mais esquecer e também colocá-los em prática. Nós precisamos melhorar na palavra. Nós precisamos memorizar a palavra. Nós precisamos meditar na palavra e nós precisamos também mencionar a palavra. Tudo com ele. Fácil, né? Termino o nosso devocional hoje perguntando para você, como estamos nos defendendo? É fato que você diariamente está sofrendo ataques do inimigo, tentações. Satanás, ele anda em derredor, buscando a quem tragar. Então a pergunta que nós fazemos, a pergunta que eu faço para mim e para você nessa noite é a seguinte: como é que nós estamos nos defendendo? Que o Senhor Deus de verdade nos ajude a usarmos a Bíblia, a palavra de Deus. Que Ele também nos perdoe, porque muitas e muitas vezes nós não estamos usando as ferramentas corretas, as ferramentas certas. E com certeza, diante dessa realidade, nós estamos muitas vezes pecando contra Deus, caindo. Que Deus nos perdoe. Que o Senhor nos ajude a termos a consciência que só nos defenderemos bem se usarmos a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por ter nos dado este tão grande exemplo. Vi várias pessoas aqui da nossa igreja conectados hoje. Muito obrigado por sua participação. Foi e é muito importante para nós, para nos animar, para continuar. Toda glória, toda honra seja dada ao nosso Deus.
Amanhã, Deus permitindo, às 20 horas, estaremos aqui não apenas para ensinar a palavra do Senhor, mas para o nosso culto de oração. Traga o seu pedido de oração. Nós queremos orar uns pelos outros. Que Deus abençoe você grandemente nessa noite. Pai, encerramos essa transmissão agradecendo ao Senhor. O Senhor é Deus maravilhoso. Obrigado porque o Senhor nos perdoa diante de tantas falhas que cometemos, mas nos ajude a sermos vitoriosos, usando sempre, sempre aquilo que está escrito, a palavra de Deus. A Ti toda a honra e glória, dá-nos uma boa noite de descanso e na presença e na comunhão do Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe. Uma boa noite a todos. Eu, pastor Wagner, estou encerrando a nossa transmissão.